paz do Senhor Jesus Cristo. O barquinho está chacoalhando muito, né? No meio dessa tempestade. Vamos de palavra. Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Amém? Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Gravem isso. Ele, porém, estava dormindo. Acabamos de ler lá o Salmo 121. Amém? Que Deus não dorme, nem tosqueneja, nem cochila. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Gravem bem essa palavra aqui. Então, levantando-se. Amém? Aleluia. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, alabassub cantura manaia sé. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas Jesus estando no teu barco, ele não vai afundar. Alabassúbia. Por isso Jesus repreendeu aos discípulos, dizendo: Homens de pequena fé, por que duvidaste? A mesma coisa aconteceu naquele episódio de uma outra tempestade, que ele não estava no barco, mas ele estava próximo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, parece que Jesus está dormindo, mas ele não está dormindo, ele está só em silêncio. A tempestade tem assolado a tua vida, tem chacoalhado o teu barco, você já não sabe mais o que fazer, porque Jesus está em silêncio. Mas você está debaixo de uma promessa, a qual o mestre disse que ele estaria contigo neste deserto, que ele daria a última palavra neste vale. E agora sobreveio uma tempestade. Você atravessou vales, você atravessou desertos e agora você está atravessando o mar. Só que tem um detalhe, ele está no barco. A palavra de Deus nos diz que ele estava no barco. Amém? Quando o mar começou a açoitar, as ondas açoitaram o barco, começou a entrar água. E ele lá, na almofada. Mas ele é o dono de tudo. Ele é o criador dos céus, da terra, dos mares, do universo e de tudo que há. Jesus é o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita do Pai, um Deus trino, que representa o Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 manifestações diferentes. Quando ele habitava entre nós, ele estava como um homem, um simples humano, mas ele continuava sendo Deus. Por quê? Porque quem de nós, meu irmão, minha irmã, quem de nós pode acalmar uma tempestade? Ninguém. Mas o Senhor manda dizer: eu posso. Eu posso. Eu posso. Labasse, andarabacoma nabassoube, andarabachai. No Salmo 121 diz: o guarda de Israel não dormitará e nem tosquenejará. Ele não dorme nem cochila. Ele estava ali, cansado. Sim,
Porque Jesus, ele curava, expulsava demônios. Ele sofria retaliações. Mas ele não estava dormindo, meus irmãos. Ele estava testando a fé dos discípulos. Tanto é que quando os discípulos chacoalham ele ali, eu imagino, mestre, não se te dá que pereçamos? Acorda. Quando Jesus se levantou, ele disse, homens de pequena fé, por que duvidaste? Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você creia que por ele estar no teu barco, não importa se ele esteja em silêncio, não importa se ele esteja aparentemente dormindo, ele não está dormindo, ele é onisciente, ele está testando a tua fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer ver a tua fé no meio dessa tempestade. Deus quer ver a tua fé no meio dessa tempestade. Se você se posicionar no meio dessa tempestade, ao invés de ficar preocupado com o barco, se vai afundar, quem vai atacar agora qual que vai ser a bola da vez que vai me atingir, o que vai acontecer, para! Será que você não está percebendo que Satanás provocou essa tempestade para te paralisar, para paralisar a tua fé? Eles querem te paralisar. Mas você carrega a presença de Deus. Deus está em você. Parece que ele está dormindo porque ele está em silêncio, mas a palavra diz que ele não dorme nem cochila. O silêncio de Deus não significa que ele vai deixar a tempestade te sucumbir. Eu vou falar de novo. O silêncio de Deus não significa que ele vai deixar a tempestade te sucumbir. Alabace, andarabacomanabasobe, andaramanaia. Mas quem é esse que até o vento e o mar se acalmam? Ou seja, os discípulos andaram com Jesus em praticamente todos os milagres que ele fez, todos. Eles viram todos os milagres que Jesus fez até aquele momento. Ressurreição de mortos, cura de lepra, aleijados, mulher encurvada, mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Lázaro. Os discípulos acompanharam tudo. Aí sopra um ventinho, os discípulos acham que vai morrer, sendo que Jesus estava no barco ali. Jesus estava apenas dando uma lição, uma experiência para os seus alunos, para os seus discípulos. Jesus está te ensinando algo nessa tempestade aí. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está louvando, está adorando, se você está orando pelas madrugadas, se você está jejuando, se você mesmo sem força, mesmo cansado, você vai arrastando para a igreja, mas você vai, porque você sabe que as brasas reunidas na casa de oração, Deus se faz presente e você nunca sai de mãos vazias. Se você está fazendo tudo isso, meu irmão, minha irmã, e sobreveio uma tempestade, fique em paz, porque Jesus está no teu barco. Essa tempestade não vai te afogar. Não vai te afogar. Alabace, andarabacoma nabasoube, canturamaia. Oreme canturabacoma naia sébia. É difícil? É sim. É difícil. A gente muitas das vezes, olha o que veio aqui na minha mente. A gente se comporta como aqueles passarinhos que acabou de sair do ovo, e a mãe toda hora vai lá com uma minhoquinha, com um alimento, toda hora a mãe vai lá, ela limpa o ninho, e ela está sempre alimentando os seus filhotinhos. Não é assim? Então a gente fica naquele comodismo, que Deus sempre tem que vir e nos alimentar, limpar a nossa vida, nos alimentar, tirar a sujeira, e a gente vai crescendo ali, sendo alimentado por Deus. Não é assim? Foi isso que me veio agora, que o céu bradou. Só que tem uma hora, meu irmão, minha irmã, que a tua asa já cresceu,
que você já está forte e que Deus quer que você voe. Deus quer que você saia da zona de conforto. Deus quer que você vença a sua limitação. Acabou o tempo de ficar só sendo servido. Deus te fortaleceu. Você cresceu nesse deserto. Deus te alimentou com a sua palavra. E agora Ele quer que você voe. Você é filhote de águia. Amém? Você é filhote de águia. Você foi alimentado, foi fortalecido, foi forjado. Vieram muitos predadores tentar atacar você. Mas Papai do céu, aquele que não dorme nem tosqueneja, estava sempre por perto, repreendendo todo o mal. Agora chegou a hora de você voar. Alabaçúbia. Chegou a hora de você planar, de você voar, de você alcançar tudo que Deus te prometeu com dignidade. Alabaçúbia. Essa tempestade, esse vento só veio para te testar. Porque quando Deus levanta, quando Deus se levanta do trono, aleluia, é porque Ele já julgou a tua causa e o veredito é vitória. O teu veredito, meu irmão, é vitória. Não faça como Pedro, não afunde, porque toda vez que Jesus te chamar para perto dele, e Ele é a própria luz, toda vez que você estiver se aproximando, cada vez que você se aproxima mais da luz, as ondas elas vão se intensificar. Assim como Nabucodonosor mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, para garantir que aqueles 3 jovens virassem cinzas praticamente instantaneamente. Alabaçúbia. Mas Jesus estava com eles. Alabaçúbia. Esse é outro episódio. Ali não tinha nenhum barco. Não é só no barco que Jesus está para te proteger das ondas. Deus também está na fornalha. Ai, Deus também está na cova dos leões. Deus também está no caldeirão de azeite quente. Alabaçúbia. Estão fazendo várias armadilhas para te jogar, não é assim? O diabo está desesperado. Ele não sabe mais o que fazer para te atingir. Mas quando Deus está no barco, quando Deus está na casa, quando Deus está no decanto Urabacoma Nayacé, nenhuma ferramenta preparada, forjada pelo inferno, prevalecerá contra a tua vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Alabácia, anaia, sébia. Creia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Ele fez uma aliança contigo. E quem disse que ele quebrou a aliança? Se a própria palavra diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Deus não se nega, se ele te prometeu que ele ia ser fiel até você, nessa prova, nesse vale, nesse deserto, e que ele ia dar a última palavra na tua vida, creia. É mister que ele permita que os ventos soprem, é mister que ele permita que a fornalha seja aquecida, ele permite os ventos contrários, os levantes, as calúnias, as difamações, as pedradas, os leões batendo boca para te tragar, o fogo aquecido para te queimar. Ele permite punhaladas nas costas. Alabácia, naiacé, beijos falsos para te levar para a cruz. Eita! Mas nada disso prevalecerá. Quando Satanás achou que prevaleceu, porque Judas
beijou Jesus. O que Satanás tratou de fazer? Vamos ver na história de Jesus Cristo. Quando Judas beijou Jesus para entregar ele, qual foi o plano de Satanás? Matar Jesus antes dele ser sacrificado lá na cruz. Antes dele ser o sacrifício vivo. O cordeiro que deu sua vida por nós. A intenção de Satanás era matar ele antes dele chegar na cruz. Então os açoites foram muitos, com os piores reios, as piores lâminas. Eu imagino, meus irmãos, que os ossos das costas dele estavam aparecendo. Tudo estava aparecendo ali. Pulmão, estava tudo exposto. Ele foi dilacerado, moído. Quando acabou as costas, eles viraram o corpo dele de frente. Aquele filme do Mel Gibson foi bem real. Foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, aquele filme. Foi o mais próximo da realidade do que Jesus sofreu. Alabácia, nenhum mortal conseguiria sofrer aqueles 40 açoites sem morrer antes. E Jesus suportou, por amor a mim, por amor a você. E você acha que aquele que suportou tanto sofrimento, andou mais de 8 quilômetros, com uma cruz de mais de 80 quilos, 90 quilos. Os irmãos, vamos conjecturar. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Vamos dar um exemplo bem simples. Aleluia. Você está andando numa estrada, num deserto. Você está com sede, com fome. Aí você achou uma plantação, vou imaginar aqui, de melancia. Aí você entrou lá. Tem um pé de melancia clandestino ali. Você está com sede. Eita, não é assim? Você pega a melancia, você vai pegar uma melancia, você vai abrir, você vai comer ela. Mas tem uma outra melancia maior ali, que pesa mais ou menos uns 10 quilos. Vamos pôr uma melancia de 10 quilos, uma melancia grande. Mas a tua casa está um pouco longe. Você não tem açoite, não tem nada nas tuas costas. Você não está sangrando. Mas você pega, come aquela melancia, está tão docinha, você fala, agora aquela ali eu vou levar para casa. Aí você comeu aquela melancia menor. Aí aquela grandona você fala, eu vou levar para casa. Mas você está sem carro, sem nada. Você só está com os teus braços para levar aquela melancia. Os braços que Deus te deu. Você pega aquela melancia. Vamos conjecturar aqui. Você pega aquela melancia e vai indo para a tua casa. E a tua casa fica a 8 quilômetros daquele lugar. E você tem que andar a pé. Mas o teu projeto era andar sem peso. Mas você encontrou um pé de melancia, matou tua sede, e você quer levar a outra para a família. Para a família tua se saciar. Aí você pega e vai andando com aquela melancia. A melancia tinha 10 quilos. Mas conforme você vai andando e aquele sol vai batendo em você, aquele cansaço, a melancia vai ficando cada vez mais pesada. Até o ponto de você quase desistir e largar ela no caminho. Se torna um sacrifício enorme você levar ela 8 quilômetros com ela no braço. Não passa um carro para te dar carona, não tem ninguém. Mas você quer levar lá aquela melancia para a tua família, para os teus filhinhos. E você que está quase pensando em desistir, porque ela já não está mais com 10 quilos, ela já está pesando 15, ela já está pesando 20. Teu braço está doendo. Vocês pegaram, né? Imagina Jesus andando 8 quilômetros, com uma cruz de mais de 80 quilos, com as costas e a frente, todo o corpo, coroa de espinhos, todo dilacerado, por mim e por você. Ele sobreviveu, alabaia, até o momento que ele próprio se entregou, ele sobreviveu. Ninguém teve o poder de matar Jesus. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte não teve poder sobre Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado. Ele se entregou. Então, por mais que os açoites foram grandes, por mais que aqueles espinhos perfurou até veias principal aqui da fronte dele, por mais que ele estava dilacerado e fraco, porque o sangue dele ficou praticamente todo ali, naquele pátio daqueles açoites. Eu imagino que ele estava com muitas vertigens.
Ele sobreviveu para te dar vitória. E você está achando que ele vai deixar essa tempestade te sucumbir? Você está achando? Alabaste, andarabacoma naia sébia. Jesus está prestes a se levantar para acalmar esse vento aí. Através desta palavra, através de você ter chegado nesse vídeo e estar assistindo essa palavra, o Senhor manda te dizer: eu estou me levantando para acalmar essa tempestade. Porque o Senhor, teu Deus, Ele não dorme e nem tosqueneja. Deus está reforçando as tuas estruturas e a tua fé. E você vai ter um lindo testemunho para contar. Crê somente. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Engasguei aqui. Isso é mais um sinal da fúria do inimigo, porque ele não queria que você estivesse ouvindo essa mensagem. Seja o encapelado do mar, o balanço do mar, a ira dos homens, eu não sei qual é o vento, o gênio do mal. Tais águas não podem essa nau tragar, esse barco, porque ele leva o Senhor, Rei dos céus e do mar. O Rei dos céus e do mar está na tua nau. Deus não vai deixar esse vento tragar esse barco, acabar com os teus sonhos, destruir os teus projetos. Alabaçúbia, esse vento veio para te testar. Mais uma vez Satanás sai de mãos vazias. Ele não consegue aquilo que ele quer. Mais uma vez Satanás é envergonhado. Amém? Recebe a tua vitória. Deus está acalmando essa tempestade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Sim, sossegai. Aleluia.